Olá, seja muito bem-vindo a você que está conectado em flashscore.com.br. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Depois de um mês batendo papo sobre Copa do Mundo de Clubes, com 4 representantes do nosso futebol, é hora de voltar a falar do nosso quintal, do líder do campeonato, o Flamengo, que recebe o São Paulo, que na parada para a Copa do Mundo perdeu para o Vasco em casa. Peço a você o seu like. Comenta aí quanto é que vai ser esse jogão no Maracanã, reencontro da torcida do Flamengo com o seu time de coração e o São Paulo de técnico novo. Compartilhe o nosso conteúdo e, claro, se inscreve no nosso canal. Dá aquela moral. Deixa eu convocar o Eduardo Gerac. Edu, vamos voltar agora no túnel do tempo, porque há um mês a gente não fala de tabela do Campeonato Brasileiro, tem que parar, tem que olhar. Olha, Flamengo é o líder, 24 pontos, empatado com o Cruzeiro. O São Paulo é o 14º com 12 pontos, ou seja, metade da pontuação do Flamengo. Se eu não olhasse a tabela, eu já tinha esquecido totalmente, Edu. Ainda bem que a Flash Score, com o nosso aplicativo, deixa a gente na cara do gol, Edu. Tudo bem? Olá, Fábio. Abraço para você, para todas e para todos. Não, sem dúvida, né? Tem que realmente puxar a memória, porque é muito jogo, é muita coisa. Lembrando que o Flamengo, né? O Campeonato Brasileiro parou no dia 1º de junho, né? Então já são 45 dias, né? Praticamente. Para o Flamengo, né? Para o Flamengo, Paulo, exato. Não, foi 12 de junho. Exato, porque o Flamengo parou antes porque viajou para os Estados Unidos. E lembrando que o Flamengo tinha engatado, né, uma sequência sensacional. É verdade que ele havia empatado com o Botafogo, né, 0-0. Aí depois disso teve um jogo pela Copa do Brasil, que ele despachou o Botafogo da Paraíba. Depois teve um jogaço, né, aquela vitória do Palmeiras aqui em São Paulo no Allianz Parque por 2-0, né, que foi considerada ali uma final antecipada já do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi muito bem. Depois teve a vitória sobre o Deportivo Táchira, né? O Flamengo também está vivíssimo na Libertadores. E aí teve a goleada 5-0 em cima do Fortaleza, que aí sim foi o último jogo do Flamengo na competição no Campeonato Brasileiro. E agora, Fábio, assim, é claro que a gente discutia isso também naquela época, né? Tudo indica que Flamengo e Palmeiras vão continuar brigando até o fim do ano pelo Campeonato Brasileiro, etc. E, assim, a não ser que acontecesse uma tragédia, uma catástrofe na Copa do Mundo. E não foi o que aconteceu, né? Tudo bem, dá para discutir muita coisa daquela partida entre Flamengo e Bayern, né? Mas o Flamengo volta com tudo aí em ordem, né? Claro, tudo em ordem, entre aspas. Não vai ter mais o Gerson, né? O Gerson já foi vendido. Capitão, né? O Pulgar se machucou feio, né? Vai demorar um pouco para voltar. 3 então, meses. Assim, exatamente. Ou seja, então, assim, o meio-campo do Flamengo, o Felipe Luiz vai ter que dar aquela rearrumada, né? Rearranjada. Mas aí a gente tem até a tela para mostrar, porque, assim, a grande dúvida que fica é até que ponto o Arrascaeta realmente vai ser o líder do Flamengo nesse segundo semestre. Porque muita gente discutiu, né, que naquela partida contra o Bayern, por exemplo, o Arrascaeta e outros jogadores que estão mais acostumados aqui com o futebol sul-americano não entraram com aquela pressão que precisa entrar. Pressão, assim, no bom sentido, né? Tanto de marcar o adversário, quanto de ser rápido quando tem a bola nos pés. Né? Um dos gols do Bayern, por exemplo, sai depois que o Arrascaeta é desarmado ali com uma certa facilidade. Mas, assim, eu acho que, claro, isso é muito do contexto daquele jogo. Não dá para dizer que no Flamengo é terra arrasada e tal. É claro, vai ter que ter esses ajustes aí no meio-campo, mas o Arrasca, né, como vem mostrando, é o grande nome desse time do Flamengo e sem dúvida vai ser o grande maestro aí do meio-campo do Mengão, né? Tudo indica que o Flamengo vai continuar, claro, indo para cima dos adversários aqui no contexto brasileiro, né? E tem tudo, claro, para brigar pelo título, pela conquista aí do brasileiro até o final do ano. Você citou a nossa arte aí que a gente vai jogar na tela também do Arrascaeta, né? Do Flamengo. E assim, o nosso consumo interno, e aí eu aumento um pouquinho, né? Eu saio do Brasil, ou para a América do Sul, o Arrascaeta funciona muito bem. Talvez o nível de enfrentamento com o europeu é que deu uma destoada em relação ao que se espera do Arrascaeta. Mas para o nosso nível mercado
consumidor sul-americano, a Arrascaeta continua sendo uma peça fundamental. Sem o Gerson, como é que Felipe Luiz vai encaixar esse time no meio-campo? O Alan deve ser um substituto imediato do Pulgar, mas e aí? De La Cruz está voltando, você coloca 3 atacantes e recua um pouquinho mais o Arrascaeta. Fato é que o Flamengo nessa semana desistiu da contratação, que para mim seria uma loucura, do atacante irlandês Mickey Joston, que viria do West lá da Inglaterra. Divisão inglesa. Da segunda divisão inglesa. É isso aí, do West Bromwich. E custaria 5 milhões de libras, aproximadamente 37 milhões de reais. Na minha visão, pelo que vi até de vídeos e das informações, os números, que não são nem um pouco empolgantes do atleta, o Flamengo iria, na temporada passada, pegar um cara que jogou 25 jogos como titular dos 41, fez 3 gols, deu 5 assistências. Um time que é meio de tabela, que não briga para subir. Não, é uma aposta muito surreal essa aí, concordo plenamente. É uma aposta cara. Exato. E aí o torcedor rubro-negro pressionou, e aí houve pressão interna também, porque com a saída do Gerson, com o Pedro, que não está em alta, o Flamengo trouxe o Juninho, do cara bobo, que não fez nada até agora. Trazer um outro cara para deixar o torcedor do Flamengo com cara boba, aí a pressão ficou gigante, Edu. Não, sem dúvida, acho que realmente essa desistência vem bem a calhar, né? E aí, só lembrando, né, por exemplo, a gente está com na tela a linha de passes do Flamengo nessa goleada contra o Fortaleza, por 5-0, lá no dia 1º de junho. E aí, a posição média ali dos passes, né, quando a gente analisa a troca de passes do Flamengo, você vê, na linha ofensiva, o Felipe Luiz empilhou ali 5 jogadores, né? Tem o Everton ali, que é o número 11, o Arrascaeta com a 10, que jogou quase como o homem mais à frente ali desse ataque do Flamengo, o Bruno Henrique com a 27, o Luiz Araújo com a 7, e o Varela com a 2 pelo lado direito, que virou um ponta-direita, né? Ele quase não joga na zaga, porque a saída do Flamengo é sempre com 3 homens, né? O Alexandro pelo lado esquerdo é que participa mais da saída de jogo, ao lado ali do Danilo, né? No caso específico dessa partida contra o Fortaleza, jogou o Danilo e o Léo Ortiz. Agora, no meio, né, tem também o Everton, né, não o Cebolinha, o outro Everton, que deve agora, né, com a saída do Gerson e com a contusão do Pulgar, deve ganhar titularidade ali no meio-campo. Ele que nessa partida contra o Fortaleza foi titular, né, jogou ali Everton e Gerson. Então, vamos ver agora como a minha grande dúvida para esse reinício aí do Campeonato Brasileiro é exatamente como o Felipe Luiz vai montar esse meio-campo do rubro-negro. E também até quando o Wesley fica no Flamengo. Exato. Porque é um jogador que fez uma grande Copa do Mundo, principalmente no jogo com o Chelsea, falhou, mas depois se recuperou, e foi um jogador que já vem sendo acompanhado pelo mercado europeu, que vai abrir agora a janela, né? Aliás, dia 10 abriu a janela de transferências internacional aqui do Brasil, teve a janela de exceção para a Copa do Mundo, e vai até 2 de setembro. Então o mercado vai estar movimentado com certeza. Agora, do outro lado, Edu, um adversário reencontrando um treinador. Antes de ir para a Copa do Mundo de Clubes, Zubeldia tomou um nó tático do Fernando Diniz, um atropelo no Morumbi, 3-1, Vasco venceu com autoridade e causou a saída dele. E volta o Hernan Crespo. O que esperar do Hernan Crespo nessa volta ao São Paulo e o tempo que ele teve para trabalhar? Porque os 16 clubes que não jogaram a Copa do Mundo de Clubes conseguiram dar férias e treinar bastante. Tudo que o treinador quer. Não, sem dúvida. Não, o grande desafio do Crespo, né? Lembrando que desde que o Crespo foi embora, isso foi lá na pandemia, né? Ele ganhou o título paulista com o São Paulo. O São Paulo estava na fila de qualquer título há muito tempo, né? Desde lá de 2012, né? Quando havia vencido a Sul-Americana. Aí foi na pandemia, né, com estádios vazios e tal. Agora, desde então, todos os técnicos do São Paulo ficaram ali com um aproveitamento médio entre 55%, um pouco mais, um pouco menos. Ou seja, o problema não é técnico no São Paulo, né? É falta de dinheiro para montar times um pouco mais parrudos, vamos dizer assim. Agora, dito isso, do ponto de vista mais prático,
O grande problema que o Crespo vai ter que resolver no São Paulo é, vamos dizer assim, o meio-campo. Porque o São Paulo, e contra o Vasco, né, como você lembrou bem, isso ficou claro, o São Paulo ele não consegue construir de uma forma sistêmica durante as partidas. O São Paulo oscila demais dentro do mesmo jogo. E não tem uma criação tão absurda, ainda mais porque o Lucas, né, que deve voltar logo nesse reinício aí do Campeonato Brasileiro, o Lucas estava ausente há muito tempo. Então, assim, o São Paulo realmente não tem aquele jogador, né, que seja o camisa, que não tem ninguém parecido ao Arrascaeta, por exemplo, do lado do Flamengo. A gente tem até a tela para mostrar, né, apesar da foto ser do Crespo, os números são do Luciano, né? Para mostrar. O Luciano, por exemplo, nessa partida contra o Vasco, ele jogou centralizado ali no meio-campo, atrás ali do André Silva e atrás do Luca, né? O jovem Luca, que está sendo utilizado, ou estava sendo utilizado pelo Zubeldia. Vamos ver como o Crespo vai utilizá-lo. E aí, ó, ele não fez nenhum gol, ele deu 5 finalizações, uma no alvo, nenhuma assistência, apenas um passe decisivo e ainda tomou um cartão amarelo. Então, assim, a criação do São Paulo no meio-campo está muito pobre, né? O São Paulo que tem ali o Alisson e o Pablo Maia no meio-campo, mas eles são aqueles jogadores que fazem mais o início, né, da construção da jogada, ou seja, não são aqueles cerebrais, aqueles jogadores cerebrais que o São Paulo precisa. Aí tem o Lucas Ferreira, né, que é outra joia da base do São Paulo, jogando mais por um lado. No caso dessa partida contra o Vasco, teve o Lucas jogando no outro e o André Silva jogando um pouco mais à frente. Aí só sobrou tudo para o Luciano. E o Luciano não é essa figura, não é essa peça. Agora, voltando o Lucas, né, o Lucas Moura, né? Aí vamos ver se realmente a coisa melhora um pouco para o São Paulo. E lembrando também, né, Fábio, que nesse Inter, tanta notícia, tanta coisa, São Paulo contratou o Dineno, né? Que era aquele atacante que estava no Cruzeiro, e tudo indica que ele vai disputar a posição aí no ataque do São Paulo com o André Silva. Não sei se já nesse primeiro jogo contra o Flamengo, mas tem essa possibilidade aí de pelo menos ele entrar durante o jogo. O São Paulo me decepcionou no clássico com o Vasco, a postura do time. Acho que o São Paulo, com o Hernan Crespo, vai mudar o ambiente. Não lembro, você pode até me ajudar, mas o Beldia, por exemplo, daquele cara mais pilhado, ser expulso e tal, o Crespo é mais contido. Eu não lembro de expulsões em sequência do Crespo. É mais contido, Agora, o Luciano, que você destacou aí na nossa arte, ele precisa encontrar o seu posicionamento. Não sei se a ausência do Lucas Moura... E tem o Oscar também, né? Tem o Oscar também, que está para voltar, que é outro jogador que pode ajudar demais a criação. Menos, né? O Lucas Moura jogou mais que o Luciano, né? Sim, sem dúvida. Não, o Lucas Moura foi decisivo na campanha do São Paulo na Copa do Brasil, né? Que conquistou o título exatamente contra o Flamengo. E tem também toda essa questão de já voltar contra o Flamengo, né? O São Paulo, vamos ver como que vai se comportar. Tudo bem que nos últimos anos o São Paulo, por incrível que pareça, tem tomado umas goleadas do Flamengo, mas tem se dado bem também contra o Flamengo. A final da Copa do Brasil é um dos exemplos. Vai ser um grande jogo, 4h30 da tarde no Maracanã, reencontro com o torcedor. O torcedor do Flamengo viu o time no dia 1º de junho no Maracanã, na goleada, como você destacou, sobre o Fortaleza. Quase 45 dias depois, reencontra a equipe. É a estreia, ou a reestreia, como queiram, do Hernan Crespo. Com certeza, ingredientes não faltam para esse grande jogo no Maraca. Edu, forte abraço e bem-vindo de volta ao nosso Campeonato Nacional, nosso quintal. Falar de Campeonato Brasileiro também aqui na Flash Score. Tchau, tchau. Abração, tchau, tchau. Valeu, Edu. Valeu você também que nos acompanhou. Muito obrigado pelo seu carinho. Conectado em flashscore.com.br. É isso. É muito Campeonato Brasileiro que passa aqui. Copa do Mundo de Clubes, Libertadores, Sul-Americana. A gente não deixa nada escapar. E quer mais informação? Aqui, ó. QR Code no cantinho na tela. É o nosso aplicativo para você baixar e ter tudo na palma da sua mão. Um grande abraço e até a próxima.